Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar início hoje à nossa aula de número 11, especificamente a aula sobre metrópole, metropolização do espaço e regiões metropolitanas. Essa aula vem em decorrência da necessidade de nós compreendermos no Brasil conceitos, termos e tipologias das cidades brasileiras. Tendo em vista que na semana passada nós tivemos uma aula já sobre cidades médias, nesta especificamente vamos falar das metrópoles. Do ponto de vista da rede urbana, são os espaços mais nodais, os espaços mais centrais, se lembrarmos a teoria das localidades centrais do Walter Christaller, tendo em vista o meio técnico, científico, informacional, conforme colocado por Milton Santos, são os espaços da gestão, são os espaços que comandam a gestão, tanto do ponto de vista público como do ponto de vista privado. Portanto, é imprescindível compreendermos o significado das metrópoles e do processo de metropolização no contexto atual, tendo em vista que, para alguns pesquisadores e pesquisadoras, trata-se de uma etapa avançada, portanto, superior à própria urbanização, né? Já para outros, é apenas uma fase da urbanização, e não quero apenas reduzir o significado de metropolização, né? Mas está dentro do processo maior, que é o processo de urbanização. Portanto, faz parte do processo mais geral, que é o processo de urbanização. Então, há uma divergência, há um debate teórico entre as pesquisadoras e os pesquisadores do assunto. Eu falo dessa maneira porque há mulheres pesquisadoras na geografia brasileira que se destacam. Então, vale ressaltar a questão de gênero. Mulheres que se destacam nas pesquisas urbanas, na geografia urbana brasileira. Muito bem, eu vou abrir o PowerPoint aqui, vou compartilhar o PowerPoint e vamos desenvolver a aula seguindo aí o que eu preparei para vocês. E quero comentar, quero compartilhar com vocês que eu atualizei essa aula, atualizei alguns dados, elaborei algumas tabelas, fiz alguns levantamentos da situação das regiões metropolitanas no Brasil atual, para que vocês, então, tenham acesso aí a um material bastante atual, e tendo em vista que essa aula não é ao vivo, numa aula ao vivo a gente debate, a gente conversa, então, em contrapartida, o material está bastante atualizado. Baixei uma tabela da composição das regiões metropolitanas, né, do CIDRA, do IBGE, e pude, então, torná-la mais didática, fazer gráficos, e, enfim, atualizar, assim, a parte da contextualização das regiões metropolitanas brasileiras. Pois bem, vamos lá. Agora, eu acredito que vocês estão vendo o PowerPoint que eu estou compartilhando com vocês. Espero que o compartilhamento esteja dando certo. Aqui, para mim, aparece que está dando certo. Então, vamos falar sobre metrópole, metropolização e regiões metropolitanas. Vamos falar sobre o conceito, vamos falar sobre a origem do conceito de metrópole, vamos falar sobre o processo de metropolização, né? A partir da proposta da Sandra Lencioni, da professora Sandra Lencioni, professora no curso de Geografia na USP, é a nossa principal referência para hoje. Vamos falar também da gestão do espaço das regiões metropolitanas, a gestão das regiões metropolitanas no Brasil, e vamos falar um pouco dos recortes institucionais das regiões metropolitanas, portanto, das institucionalidades do fato metropolitano do ponto de vista jurídico e legal. Bom,
primeiramente, o conceito de metrópole, ele tem uma origem. É evidente que essa origem histórica, ela não tem muito a ver com o significado atual da metrópole. Por quê? Porque a palavra metrópole, ela é muito antiga. Como vocês puderam ler, isso quem leu o texto Reconhecendo Metrópoles, de Sandra Lencioni, ela nos coloca que a origem da palavra é grega, portanto, diz respeito à ideia de uma cidade que comandava outras, portanto, uma cidade que tinha suas colônias, uma cidade que criava outras cidades. Então, a metrópole, ela significa cidade-mãe, ela significa a cidade que comanda outras, que corresponde ao papel de gestão dessas outras cidades. Então, nós temos aí uma palavra, um conceito, um construto intelectual usado para aprender o sentido da materialidade e da processualidade do que vem a ser metrópole. Metrópole, antes de qualquer coisa, diz respeito às relações sociais que ocorrem no espaço. Não seria possível pensarmos em metrópole, não seria possível que as metrópoles existissem se não houvesse relações de poder, se não houvesse dominação, se não houvesse gestão, controle. Portanto, a metrópole pressupõe relações sociais, de domínio, de controle, de gestão, de administração. Então, tem a ver com essas três outras palavras: metrópole, território e sociedade. Ao falar de metrópole, obrigatoriamente, nós temos que falar de território, temos que falar de sociedade. Aliás, a metrópole, ela traz um sentido também social, da interpretação do espaço. Nós que interpretamos o espaço urbano do ponto de vista social, então faz todo sentido compreender a metropolização desse ponto de vista. Nós estamos tratando do espaço social, é o espaço do homem, é o espaço produzido pelo homem. Então, a metrópole, ela traz o sentido da interação entre o território e entre a sociedade, em um contexto, evidentemente, político, administrativo, de gestão, de domínio, de forças. A ideia de cidade-mãe, então, remetendo aí à origem clássica grega do sentido do vocábulo metrópole, da ideia dessa cidade que cria outras cidades, que comanda outras cidades, que exerce gestão sobre outras cidades, portanto, sobre suas colônias. Então, o sentido político, ele é historicamente muito importante para a gente precisar a origem da metrópole, seja no passado ou seja, evidentemente, na contemporaneidade. Afinal, nosso objetivo é falar, é compreender a metrópole, é falar sobre metrópole na contemporaneidade. Eu não tenho a preocupação de compreender o que os gregos entendiam por cidade-mãe. A Sandra Lencioni traz essa origem, mas ela deixa muito claro, o sentido da metrópole atual é muito diferente da metrópole grega do passado, da cidade-mãe, Então, não façamos nenhuma confusão, mas que fique bem claro a etimologia dessa palavra. Então, nós temos que compreender a metrópolis nas suas determinações atuais, no modo de produção capitalista, na divisão territorial do trabalho. Então, nós temos que buscar compreender na nossa contemporaneidade, no nosso período, nas condições históricas que determinam a produção do espaço no presente. Por isso, a metrópole, o processo de metropolização, estão revestidos de historicidade. E se estamos falando de um processo, é muito claro que esse processo é contínuo, que esse processo é dinâmico, que esse processo pressupõe ação, que esse processo ocorre no espaço. E desse ponto de vista, nós podemos falar, sim, há um espaço metropolitano, há um espaço condicionado pelos vetores, pelos ritmos, pelas formas, pelas lógicas, do que vem a ser a metropolização, no nosso contexto mais contemporâneo. Então, a metropolização, sim, ela tem que ser interpretada do ponto de vista do espaço. E esse espaço, que então é influenciado, é caracterizado pelos valores, pelos ritmos, pelas ideias, pela densidade da metrópole, do cotidiano metropolitano. Então, esse espaço é metropolitano, E como que a gente compreende, como que a gente apreende isso, Ao estudar, ao produzir, ao elaborar conceitos para interpretar o real, Não
podemos pensar que a metrópole, a metropolização brotam da natureza. Não. A metrópole é um conceito, a metropolização é um processo, né, intelectualmente elaborados para a compreensão do real, né? Assim como região. A gente não olha em uma paisagem e vê as demarcações territoriais das regiões. É a gente que delimita, é o pesquisador, segundo critérios e variáveis que ele elege. Da mesma maneira, para identificar a metrópole, o processo de metropolização. Portanto, é o olhar do pesquisador, a partir das suas ferramentas, dos seus instrumentos de pesquisa, das suas categorias de análise, aí ele vai interpretar esse processo, ele vai analisar esse processo, ele vai buscar constatar, segundo tais variáveis, segundo tais e quais critérios, dizer o que é uma metrópole, onde ela está, onde ocorre de fato o processo de metropolização, onde ele se manifesta com mais evidência, né? Mas, por favor, não pensem que a metrópole está aí gritando, olha, eu estou aqui, eu começo aqui, eu termino aqui. Não se trata disso, né? Bom, então, algumas características são importantíssimas para compreendermos, para aprendermos o sentido, o significado da metrópole, na sua atualidade. Ela possui uma forma urbana expressiva, de tamanho expressivo, tanto do ponto de vista da sua extensão territorial, como do ponto de vista demográfico, concentração de pessoas, a área de um município, ou dos municípios que constituem, uma área metropolitana, uma região metropolitana, é extensa, é significativa. Então, é um ponto a se enfatizar, que caracteriza a metrópole da atualidade. O segundo ponto, ela apresenta uma diversidade de atividades econômicas com destaque para a concentração de serviços de ordem superior. Aqueles serviços que dizem respeito ao comando e à gestão do capital, a gestão pública, a gestão privada. Portanto, as sedes das principais empresas, das grandes empresas, estão localizadas em uma determinada metrópole. A capital de um estado, comumente, ela é uma metrópole. A capital de um país, comumente, ela é uma metrópole. Então, inclui-se aí as atividades de gestão, tanto públicas como privadas. A metrópole também é um locus privilegiado da inovação e portanto, da globalização. Se estamos falando de inovação, se estamos falando de serviços desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, informacional, e no ramo da comunicação, a metrópole é esse locus privilegiado, das empresas que propõem inovação, por exemplo, das empresas da área das novas tecnologias da comunicação e da informação. Os espaços mais densos, os espaços mais luminosos, os espaços em globalização, portanto, são os espaços também da metropolização, de onde emanam os fluxos que propõem, que promovem a metropolização no território. A metrópole, ela representa um ponto de grande densidade de emissão e recepção de fluxos de informação e comunicação globais. Então, no mesmo sentido da inovação e da globalização, ela é um ponto emissor. Ela emite e ela recebe. É um ponto de emissão e recepção, porque ela recebe de outras metrópoles. Ela recebe de metrópoles que estão numa hierarquia superior a ela, de outras cidades globais do planeta. E elas emitem esses fluxos, essas ideias, esses valores, essas ordens. Ela controla de forma remota, a produção, a gestão. E um último ponto, característico das metrópoles, ela é um nó significativo de redes, de todo tipo. Redes de transporte, redes de telecomunicações, redes informacionais, é um nó por onde circulam, onde são produzidas, e de onde emanam a cultura, aquilo que se produz na cultura, onde estão aí os sets de gravações, de filmagens, de telenovelas, de telejornais, sedes das principais emissoras. Então, ela é um nó significativo de redes culturais, de redes de inovação, redes do consumo, de poder e, logicamente, de rede urbana, de rede de cidades. Então, são 5 pontos aí que a Sandra Lencioni aponta aí no seu texto, reconhecendo metrópoles, 5 pontos importantíssimos para caracterizarmos as metrópoles no presente, para um começo de conversa, para uma primeira aproximação.
E ainda, continuando com Sandra Lencioni, a metropolização é um processo relativo ao espaço. Ela não se limita à cidade. Ela não é contida apenas pela cidade. Ela diz respeito ao espaço. Se é um processo, é ativo, é dinâmico. Ele propõe a ação, leva-nos a compreender que há agentes que estão produzindo, que estão engendrando este processo de metropolização. Na medida em que não há estrutura sem agentes, não há processo sem agentes. Metropolização não ocorre sozinha, do nada, espontaneamente. Então, são os agentes da produção do espaço que estão promovendo esse processo. Evidentemente, integrando, articulando outras escalas, escalas superiores da globalização, escalas que ocorrem em hierarquias urbanas superiores. É uma ação continuada, portanto, é um processo socioespacial, é múltiplo, é intenso, é permanente. E, via de regra, inicia-se com o surgimento de aglomerados urbanos, de cidades conurbadas. Toda metrópole tem uma história. Toda região metropolitana, de fato, tem uma história. E a origem comum, a origem mais comum das metrópoles é que elas surgiram por um processo de conurbação, por uma ligação física, material, na vida de relações, nos movimentos pendulares cotidianos, entre cidades próximas, entre cidades vizinhas, a ponto de se ligarem, de se conectarem, e de existir entre elas continuidade espacial e continuidade territorial, não apenas física, material, mas também de relações, de transporte, mobilidade, etc., gerando os aglomerados urbanos, como conceitua, como chama o IBGE, e gerando cidades conurbadas, cidades, entre aspas, grudadas. Então, vocês sabem, a partir do cotidiano de Fortaleza e das cidades vizinhas, conurbadas, o sentido original da metrópole, e de uma área que vem, de fato, a revelar esse processo de conurbação entre cidades, e aí institucionalmente ser chamada, ser denominada de região metropolitana, porém processualmente, conceitualmente revelar, de fato, existe um processo de metropolização do espaço, existe uma aglomeração de cidades, uma aglomeração de espaços urbanos, constituindo, portanto, um espaço de uma escala, de uma hierarquia superior, não só do ponto de vista do tamanho, mas também da densidade dos fluxos que ela emite, e que ela recebe. Portanto, é lícita a pergunta, o que significa a metropolização no sentido atual, contemporâneo dessa palavra, face ao processo de urbanização? É um processo diferente ou não? Revela uma fase do desenvolvimento urbano nova, ou não? Ou possui uma outra natureza? É interessante que no texto de 2006, Sandra Lencioni responde com um sim e não. Ao se perguntar, seria esse processo de metropolização uma fase do desenvolvimento urbano? Ou ele possui natureza diferente? Sim e não. Sim e não. Sim, porque apresenta condicionantes novas, próprias do período atual, da globalização, da financiarização, da fluidez cada vez mais acelerada da contemporaneidade, do meio técnico, científico e informacional. Portanto, existem condições novas, atuais, que são diferentes daquelas que propuseram o processo de urbanização ao longo do século passado, ou melhor, ao longo do século retrasado. E de urbanização capitalista. Então, essa pergunta pode ser respondida com um sim, mas também com não, porque a gente pode ser levado a pensar, por evidências empíricas, por pesquisa e por conceitos expandidos, que a metropolização ela significa uma fase, uma etapa do próprio processo de urbanização, que ainda não se concluiu, ainda não se extinguiu, ainda não se exauriu, ainda está acontecendo no planeta. Afinal, ainda existem muitas áreas rurais. Então, a gente não pode também fechar com um sim ou com um não, porque a urbanização ainda continua ocorrendo, ainda continua avançando.
Agora, o debate tem que ser encarado de uma maneira bem séria, e não se trata de abraçar um e negar o outro, ficar com um em detrimento do outro, ou sim ou não. Se trata de pesquisar, se trata de compreender o processo do ponto de vista histórico, do ponto de vista empírico, como é que ele se revela nas diferentes porções do território, em diferentes formações socioespaciais, em diferentes países, em diferentes contextos regionais. Uma coisa é encarar o processo de metropolização do ponto de vista de São Paulo. Outra coisa é eu buscar compreender o processo de metropolização do ponto de vista de Sobral, no Ceará. Então, talvez eu encontrarei algumas condicionantes regionais, sociais, culturais, políticas, históricas distintas, alguns ritmos distintos, a ação de agentes também distinta, Então, a pesquisa e a sua inclinação para qual resposta e a sua delimitação empírica é que vai te levar a compreender se a metropolização é uma etapa superior, é uma etapa que ultrapassa o próprio processo de urbanização, ou se não, ou se ela é uma continuidade do próprio processo de urbanização, mas ocorrendo em hierarquias superiores, em uma conexão, uma interação de escalas, em um espaço urbano mais denso do ponto de vista do capital informacional, demográfico, da materialidade, do ambiente construído, etc. Então, vamos falar agora, um pouco agora das metrópoles, olhando para o nosso caso nacional. Ainda continuando com Sandra Lencioni. As metrópoles surgem e se dinamizam em um contexto de globalização. Isso é muito claro. As metrópoles, elas são próprias desse período da contemporaneidade, em que o processo de globalização, o processo de financiarização da economia propõe uma nova etapa, após reestruturação produtiva, para a gente compreender o ritmo das transformações contemporâneas. Inclusive, a Sandra Lencioni, ela usa o termo metamorfoses, que traz uma interpretação ainda muito mais radical do que a palavra transformação. Bom, mas é um ponto comum entre os pesquisadores que as metrópoles surgem em um contexto de globalização, de financiarização, de reestruturação do capital produtivo, referente, portanto, às condições da centralização do comando e da gestão do capital. Então, as metrópoles, elas também, e a expansão em números de metrópoles, elas nos levam a compreender também que ocorreu primeiramente, isso é muito claro, uma concentração de pessoas, de atividades, de postos de trabalho, de plantas industriais, de empresas, de atividades, enfim, levando com que as cidades que concentraram tudo isso que eu falei, passaram a exercer também a gestão, a direção. Passaram a exercer as funções administrativas e de comando. Acontece que, posteriormente, a uma etapa de reestruturação produtiva, tendo em vista, então, as deseconomias de aglomeração, ocorreu em grande parte dos países capitalistas, se não em todos, uma desconcentração produtiva, uma desconcentração territorial da indústria. E no caso brasileiro, essa desconcentração territorial da indústria, ela ocorreu primeiramente internamente ao estado de São Paulo, portanto, as fábricas deixando a metrópole paulista, São Paulo, e em busca de outras áreas, de outros municípios no interior paulista, e depois, no segundo momento, do estado de São Paulo para outros estados brasileiros. Mas veja bem, eu falei desconcentração. A centralização continua na metrópole. As atividades de gestão, de comando do capital, tanto no setor público como no setor privado, as atividades que podem ser exercidas remotamente, elas continuam centralizadas, embora o chão de fábrica, a atividade produtiva fabril, industrial, tenha se desconcentrado. Então, nós temos algumas pistas para compreender as metrópoles brasileiras, e sobretudo São Paulo, tendo em vista que, na escala nacional, é a metrópole mais importante. Na escala global, também está lá no ranking das cidades globais. E nós temos também algumas perguntas, algumas
algumas questões, ou até mesmo curiosidades, né? Há um debate se existe no Brasil uma megalópole, né? Formada ali por Rio de Janeiro e São Paulo, né? Bom, a Sandra Lencioni, no texto publicado na revista Metrópolis, ela trabalha essa ideia de megalópole, vai à origem dessa ideia, né? E sobretudo em torno de Jean Gottman, embora outros pesquisadores trataram de megalópole, antes, inclusive, de Jean Gottman, mas foi Jean Gottman quem, de fato, se aprofundou, e no sentido que nos importa neste momento, porém, a Sandra Lencioni não usa a ideia de megalópole para compreender essa conexão, essa integração entre as regiões urbanas de Rio de Janeiro e São Paulo. Ela usa o termo mega-região, né? A ideia de nebulosas, inclusive, que ela trata no texto. E ela fica com essa terminologia, mega-região, entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aí esse mapa que está aparecendo para vocês, eu peguei do artigo dela, artigo publicado na revista Metrópolis, está na bibliografia complementar da aula de hoje. Percebam aí, a partir do tracejado vermelho, a delimitação aí da mega-região, dessa mega-região urbanizada, constituída pelas regiões metropolitanas de São Paulo, de Rio de Janeiro e outras regiões metropolitanas que existem aí dentro dessa delimitação chamada de mega-região. Então, considerem a escala, vejam a escala aí em quilômetros. Então, estamos falando de uma região aí bastante grande, demograficamente bastante densa, em termos de capital também, de PIB também bastante destacada. A gente poderia falar, essa região aí tem um PIB maior que muitos países no mundo, né? Então, é interessante compreender a importância, o sentido, o significado dessa mega-região na escala da urbanização brasileira. Afinal, ela concentra grande parte das atividades de gestão e de comando que ocorrem no território, né? E, bom, aqui temos uma imagem de satélite aí do Google Earth para destacar, então, as manchas urbanas de alguns desses aglomerados urbanos. Aparece aí para vocês São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, e alguns municípios aí cujos nomes não aparecem, que estão ao longo do Vale do Paraíba, ao longo da Via Dutra, e lá ao norte aparece Juiz de Fora, já em Minas Gerais, que a Sandra Lencioni também cita no seu artigo. Então, ao falar da proposta de uma mega-região, ela trabalha com essa área do país, né? Um texto muito interessante. Eu gostaria mesmo que quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, quem quiser compreender um pouco mais dessa proposta, que lesse o artigo complementar de Sandra Lencioni. Bom, então, é importante compreender que as regiões metropolitanas, não todas, mas algumas delas, de fato, apresentam aglomerações urbanas, como vocês puderam ver nessa imagem anterior, né? Municípios cujos distritos sede, cujas cidades estão conurbadas, portanto, apresentando aglomerações urbanas de concreto, de asfalto, de casa, de prédio, de materialidade, de ambiente construído. Acontece que nem todas as aglomerações urbanas, de fato, são espaços metropolitanos. São, de fato, nucleadas por uma metrópole. Existem aglomerações urbanas no Brasil, mas que não apresentam uma dinâmica metropolitana. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aglomerações urbanas, sim, de fato, existe. No norte do Paraná, temos alguns exemplos, 2 exemplos, Londrina, conurbada com cidades vizinhas, Maringá também é conurbada com cidades vizinhas. Agora, há um debate se, de fato, elas são metrópoles. Veja bem, não estou falando de regiões metropolitanas, eu ainda não cheguei no ponto das regiões metropolitanas. Estou tratando do conceito de metrópoles e do processo de metropolização, e agora falando da ideia de aglomerações urbanas. Então, as cidades, elas se expandem territorialmente, seus bairros se esbarram nos bairros das cidades vizinhas, constituindo com essas, então, aglomerações urbanas. Agora, se elas são cidades médias ou metrópoles, aí, enfim, do ponto de vista acadêmico, científico, da pesquisa, dos conceitos, a gente vai investigar. Agora, outra coisa é a institucionalidade das regiões metropolitanas, que depende da vontade política.
né? Não precisa corresponder a um ranking de critérios, né? Para, de fato, uma região metropolitana ser instituída. Ocorreu no Brasil, inclusive, uma banalização da criação de regiões metropolitanas. A gente vai ver isso exatamente agora, a partir de alguns gráficos que eu preparei exclusivamente para essa aula de hoje. A gente vai buscar compreender, então, isso que alguns estudiosos e pesquisadores, inclusive, da metropolização do espaço e das regiões metropolitanas no país, já chamaram de institucionalização de regiões metropolitanas. Tá? A ponto de, porque a Constituição Federal garante autonomia aos estados para a criação, em suas câmaras estaduais, pelos deputados, etc., a criação e aprovação das regiões metropolitanas. Elas começaram a surgir no país em 1973. Em 1973 foram criadas 9 regiões metropolitanas. E depois houve um lapso temporal. Até 1990, nenhuma região metropolitana foi criada. Bom, década de 80 foi a década perdida, então dá para pressupor por quê. E por que começaram a surgir somente em 1973? A gente tem que considerar também, do ponto de vista político, governamental, essa invenção aí também não é tão antiga, né? Então, a partir do momento em que alguns países capitalistas começam a instituir no seu modelo político, administrativo, a institucionalização de regiões metropolitanas, esse modelo começa a ser exportado para outros países, sobretudo considerando a necessidade de políticas de reordenamento territorial, e de gestão político-administrativa com um papel do Estado. E no caso brasileiro, no contexto de ditadura militar, isso fazia muito sentido. Afinal, também legitimava o regime militar. Bom, então, a década de 80 é a década perdida, não surgiu nenhuma região metropolitana. Em 1990, nós temos uma região metropolitana e até 1997, como vocês podem perceber no gráfico, uma por ano, aí nos anos que aparecem para vocês. Em 98, ocorreu um pico, 6 regiões metropolitanas, para depois diminuir o número de criação de regiões metropolitanas. Na primeira década de 2000, com certos movimentos políticos, perspectivas mais esperançosas, percebam que gradativamente começam a surgir outras regiões metropolitanas. Lembrando, a vontade política que cria regiões metropolitanas. Não passa por um crivo, por um critério rigoroso, acadêmico, científico, ainda que essas regiões metropolitanas sejam reconhecidas pelo IBGE, mas, de fato, os estados, as unidades federativas, têm autonomia para criá-las. Os deputados que propõem, então, criam e aprovam as leis, as leis complementares, os governadores, então, aprovam os decretos, decretam, criando, então, as regiões metropolitanas. Aí percebam que no final da década de 2000, e no comecinho da década de 2010, nós temos um pico de criação de regiões metropolitanas no Brasil. Vejam só aí, em 2012, simplesmente 14 regiões metropolitanas aprovadas no Brasil. E esse número ele vem diminuindo. Até 2018, último registro aí de região metropolitana. Então, esses dados, esse gráfico eu preparei exclusivamente para a aula de hoje. Bom, esse aqui também, vejam só, então, esse gráfico que eu preparei justamente também para trabalhar, para polemizar, a quantidade de regiões metropolitanas nos estados brasileiros, e vocês vão perceber, olhando aí para esses números, para esses estados, alguns estados que possuem números muito grandes de regiões metropolitanas, a começar pela Paraíba, tem 12 regiões metropolitanas, depois Santa Catarina com 11, depois Alagoas com 9, depois São Paulo. Bom, São Paulo tudo bem, é bem urbanizado, tem 9 regiões metropolitanas, depois o Paraná
com 8, Rio Grande do Sul com 4, e daí vai, né? E por aí vai. Mas agora, vejam aí, nesse número, que na verdade não é o rótulo de dados, esse gráfico não está muito adequado, porque esses números aí que aparecem em cima das colunas não são os rótulos de dados, mas é o número de municípios em cada região metropolitana, no total das regiões metropolitanas. Então, vejam só, na Paraíba, 159 municípios estão em regiões metropolitanas. É impressionante esse número. Quer ver uma coisa mais impressionante? Santa Catarina, com as suas 11 regiões metropolitanas, somando todos os municípios dessas 11 regiões metropolitanas, nós temos 295 municípios que fazem parte de regiões metropolitanas. E esses 295 municípios correspondem à totalidade dos municípios do estado de Santa Catarina. Portanto, 100% dos municípios do estado de Santa Catarina faz parte de alguma região metropolitana. Nossa, que estado metropolizado, caramba, lá a galera, a vida lá, o cotidiano é urbanoide total, bom, não é bem por aí, não é bem por aí. É engraçado, é interessante isso, chama atenção, a ponto de ser alvo de críticas da academia, dos pesquisadores. Como pode um estado, todos os seus municípios, fazerem parte de regiões metropolitanas, tem alguma coisa aí. Ainda que do ponto de vista dos recursos públicos para esses municípios, para os municípios polos dessas regiões metropolitanas, possa ser positivo, mas há algo aí a ser questionado, como que todo um estado é formado, todo ele por regiões metropolitanas, Será que todas as conexões, as articulações, as ligações entre os municípios são tão densas assim, É algo minimamente a ser questionado. O mesmo vale para Paraíba, bom, e vamos continuar, ainda compreendendo aí as metrópoles brasileiras. Atualmente, no Brasil, existem 74 regiões metropolitanas, presentes em todas as regiões, não em todos os estados, mas em todas as regiões, sim. São criadas, então, por decretos estaduais ou por leis, e definidas por leis federais, enfim. Então, o principal objetivo da criação de uma região metropolitana é a viabilização da gestão das funções públicas de interesse comum dos municípios abrangidos, Comumente, aqueles serviços públicos ou privados, que dizem respeito à população desses municípios. Transporte, O transporte é o primeiro, que mais se destaca, Os municípios que fazem parte da região metropolitana, os usuários do transporte público, os passageiros, então, podem usufruir de uma tarifa, a partir de empresas que se consorciam e passam a oferecer linhas de ônibus, talvez a um preço um pouco mais acessível, outro serviço, acesso a serviços de saúde, não encontrando esse serviço no seu município, o cidadão busca em outro município. Então, promove essa integração entre os municípios. Geralmente, são esses pontos que os deputados, que os políticos, justamente para conquistar dividendos eleitorais, eles usam, no discurso para a criação de regiões metropolitanas, porque no município aqui vem população de tal e qual município, então tem que aprovar a região metropolitana aqui, para levantar mais recursos para o nosso município poder oferecer serviços para a população e dos municípios vizinhos, Então, do ponto de vista eleitoral, é um ponto positivo no currículo dos deputados, ou do deputado que cria, que consegue a aprovação de uma região metropolitana, Bom, todavia, no Brasil, as regiões metropolitanas não possuem personalidade jurídica, Ela não é um ente federativo. No Brasil só existe 3 entes federativos: a União, os estados e os municípios. Acabou, As regiões metropolitanas não constituem o 4º ente federativo, A gente não vota para prefeito de região metropolitana, não existe isso, Não existe a Câmara dos Vereadores da região metropolitana, A gente não elege representantes para a gestão metropolitana, então elas não constituem personalidade jurídica própria, mas elas dizem respeito, então, a toda uma concepção que tem por objetivo construir institucionalidades
para a gestão desses serviços que dizem respeito à escala da região metropolitana, à escala dos cidadãos, à escala da população que vive nos municípios que fazem parte de uma determinada região metropolitana. Mas, porém, são os estados que definem os critérios específicos para a instituição, e para a gestão metropolitana, com a finalidade de integrar a organização, planejamento, a execução de funções públicas, de interesses comuns dos municípios, que tem que ser enfrentado sob uma perspectiva regional e metropolitana. Pensemos, por exemplo, nas questões ambientais, a poluição, sei lá, o uso dos recursos hídricos, esse problema não se encerra só no território de um município X, ele diz respeito a território de vários outros municípios. Então, esse problema tem que ser enfrentado na escala na qual ele se manifesta. E nos espaços metropolitanos, em que, de fato, as relações são metropolitanas, o uso do espaço tem essa escala metropolitana, esses problemas também são metropolitanos, são problemas de vários municípios. Então, requer uma gestão, requer um enfrentamento comum, coletivo, consorciado, portanto, metropolitano. Então, faz muito sentido, sim, falar em gestão metropolitana, onde, de fato, as relações sociais, as interações são metropolitanas, tem essa escala, porque os problemas também se manifestarão nessa escala, eles não têm como ser enfrentados só na escala de um município apenas, a gestão, enfim, dos serviços públicos que dizem respeito que atendem a uma população que mora nessa região metropolitana. Como que esse tipo de política tem que ser gerida? Do ponto de vista do consórcio entre os municípios, portanto, metropolitano. É interessante também o fato de que existe um estatuto específico das metrópoles, uma lei federal. Assim como em 2001 foi criado o Estatuto da Cidade, 14 anos depois foi aprovado o Estatuto da Metrópole, que é a Lei 13.089/2015. Aí recomendo vocês buscarem no Google, digitarem lá Estatuto da Metrópole, vocês vão encontrar. Ele é pequeno, acho que tem 6 páginas. Aí vocês têm que conhecer a legislação, nas diferentes disciplinas, as professoras e professores, recomendo, olha, tem que ler essas leis, no mínimo essa, o geógrafo, o professor de geografia tem que entender minimamente das legislações que dizem respeito à sua área. Em geografia urbana, eu já falei dos artigos da Constituição Federal, que dizem respeito à política urbana, já falei em outras aulas do Estatuto da Cidade. Bom, falo agora do Estatuto da Metrópole. Tem que ler o Estatuto da Metrópole, minimamente tem que conseguir construir um pensamento do ponto de vista legal, normativo, minimamente tem que compreender, tem que conhecer a legislação mais básica para isso. Portanto, o Estatuto da Metrópole é fundamental na formação de vocês. E agora eu vou trabalhar alguns mapas, bastante didático, para a gente compreender, então, como que a gente pode analisar, como que a gente pode estudar, como que a gente pode identificar as regiões metropolitanas no Brasil, Uma primeira abordagem é pela dimensão política e administrativa, as regiões metropolitanas institucionais. Dimensão política e administrativa. Não é pesquisa, não é academia, não é dimensão científica, é a dimensão política, Então, diz respeito às regiões metropolitanas conforme foram propostas, conforme foram aprovadas, criadas e aprovadas, Então, aí está o mapa das regiões metropolitanas, com destaque para as 9 que foram criadas em 1973. Quando começaram a ser criadas as regiões metropolitanas no Brasil? Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Bom, Fortaleza foi criada, então, na primeira onda de regiões metropolitanas no Brasil, em 1973. Que fique muito claro, elas não surgiram com a quantidade de municípios que elas possuem hoje em dia. Da mesma maneira que aquele gráfico que eu mostrei sobre a evolução das regiões metropolitanas, elas não foram criadas com a quantidade de municípios que estão aí nesses rótulos de dados, elas começaram com bem menos municípios, depois outros municípios foram se agregando a elas no decorrer do tempo, Então elas não começaram com essa dimensão que possuem, Bom,
Há um outro critério para a análise, para a identificação e para o estudo e conhecimento da metrópole, ou das metrópoles. É aquele proposto pelo Observatório das Metrópoles. Então, nós estamos falando de uma determinação acadêmica, analítica e científica. Assim como na aula passada eu falei sobre a RECIME, que é a rede de pesquisadores sobre cidades médias, existe também o Observatório das Metrópoles, que daí é a rede dos pesquisadores sobre metrópoles. Evidentemente, o nome oficial não é esse, o nome é o que está aparecendo para vocês, Observatório das Metrópoles. E aí estão os pontos onde existem núcleos do Observatório das Metrópoles. E vocês podem acessar o site observatoriodas-metrópoles.net.br, é muito bom, é muito grande, tem muita coisa, é um site já abastecido aí há muito tempo, então é muito interessante que vocês tomem conhecimento do site do Observatório das Metrópoles, né? Eles possuem uma revista, inclusive, Cadernos Metrópole, né? Então, é uma determinação acadêmica, portanto, científica e analítica. E temos também uma outra possibilidade para reconhecer metrópoles, a REGIC, IBGE, uma determinação técnica, metodologicamente técnica. A REGIC que nós vimos aí há 2 aulas atrás. Então, nós podemos olhar para a legenda da REGIC e observar lá a grande metrópole nacional, que é São Paulo, as metrópoles nacionais, as metrópoles e por aí vai. Então, nós temos essas 3 possibilidades de estudo, de identificação e de reconhecimento. As regiões metropolitanas institucionais, as pesquisas feitas pelo Observatório das Metrópoles e a REGIC. E agora, para finalizar, vamos contextualizar um pouco as regiões metropolitanas a partir do caso cearense. É interessante notar, só existem 3 regiões metropolitanas no estado do Ceará. Elas são territorialmente grandes, e são elas, a de Fortaleza, a de Sobral e a do Cariri. E a região metropolitana de Fortaleza, quando foi criada, era constituída somente por esses municípios: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. Atualmente, esse é o mapa da região metropolitana de Fortaleza. Estão aí os municípios que fazem parte dela, todos esses que aparecem aí para vocês. Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Taitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi e São Luís do Curu. E na tabelinha aqui do lado direito, aparece aí para vocês a população de cada um desses municípios. Em 2010, correspondia a 3 milhões, a soma total da população desses municípios, 3.615.767 habitantes. Lógico que esse dado está bastante desatualizado, com uma década aí de atraso, de defasagem. Do ponto de vista da materialidade, do espaço, de fato, do ambiente construído, da materialidade, não estou falando dos fluxos, nem das relações, apenas do chão, do ponto de vista do chão, daquilo que nós podemos observar a partir de uma imagem de satélite. Aí a gente pode ver o chão urbano, como que se manifesta do ponto de vista material e concreto, um espaço que possui uma escala metropolitana. Observem essa imagem. Então, de fato, estamos falando de um espaço que fisicamente é metropolitano, possui uma escala metropolitana, se manifesta visualmente como um espaço metropolitano que extravasa os limites conceituais e os limites físicos de um município, que diz respeito a um espaço que corresponde a vários municípios, a várias cidades, Então, a escala aqui é metropolitana, a escala de estudo, a escala de análise, a escala de pesquisa dos problemas urbanos desse espaço é metropolitana. Bom, outras regiões metropolitanas, temos a região metropolitana de Sobral, aí os municípios que fazem parte da região metropolitana, Senador Sá, Santana do Acaraú, Forquilha, Groaíras, Cariré, Pacujá, Reriatuba, Varjota, Pires Ferreira, Graça, Mucambo, Frecheirinha, Coreaú, Moraújo, Massapê, Meroca, Alcântaras e Sobral. Bom, diferentemente da região metropolitana de Fortaleza, percebam que a materialidade, do ponto de vista físico, do ponto de vista do chão urbano, do ambiente construído,
do Sobral, ela não apresenta conurbação, não apresenta conurbação do ponto de vista físico, material concreto com outros espaços de urbanos vizinhos. Não existe essa conurbação. Embora alguns pesquisadores de lá destaquem uma conurbação ainda se desenvolvendo entre Sobral e Forquilha, mas ainda tem uma intermediação rural entre Sobral e Forquilha, talvez entre Sobral e Massapé. É mais provável que esse processo de conurbação esteja mais avançado. Mas olhando para essa imagem de satélite, perceba o ambiente construído de Sobral. Ele está dentro do município de Sobral, né? Diferente do caso de Fortaleza, que extravasa os limites territoriais, administrativos do município de Fortaleza, né? Bom, mesmo porque o município de Sobral é muito grande, né? Um outro exemplo, a região metropolitana do Cariri, né? E aí nós temos aí cidades cujas áreas urbanas são muito próximas, né? A ponto da gente chamá-las de Crajubá, né? De Barbalha, Juazeiro do Norte e Crato, né? Então aí a região metropolitana do Cariri, criada em 2009, se eu não estou enganado, e a de Sobral foi criada em 2016. Temos, então, a região metropolitana do Cariri, constituída pelos municípios Santana do Cariri, Nova Olinda, Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha, Jardim, Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, lá no sul do estado. Então, temos no Ceará 3 regiões metropolitanas, né? E aqui na imagem de satélite ao lado do Google, a gente procura compreender, então, a materialidade, o ambiente construído. Então, o que eu quero problematizar? Existem metrópoles aqui? Sobral é uma metrópole? Juazeiro do Norte é uma metrópole? Do ponto de vista conceitual, eu não as encaro assim. Tampouco outros pesquisadores que as estudam. São cidades médias, não são metrópoles, né? Mas, do ponto de vista da institucionalização das regiões metropolitanas, considerando a gestão pública dos recursos, a administração pública dos serviços que atende a essa população, é positiva a existência dessas regiões metropolitanas. Claro, desde que a gestão seja eficiente, seja correta, do ponto de vista ético, legal, moral, etc., né? Mas do ponto de vista acadêmico, científico, técnico, né? Da pesquisa, são regiões metropolitanas sem metrópoles. Não tem metrópole lá dentro, não tem metrópole, né? Mas do ponto de vista institucional, existe vontade política, para que ocorra uma gestão metropolitana desses municípios. Bom, então, permanece aí a questão, né? Região metropolitana, e tem metrópole, não tem metrópole, por que elas são criadas no país, então, a revelia do que a academia propõe como critérios rigorosos para identificação e análise das metrópoles, no país. Bom, então, são algumas problemáticas aí dessa área de estudos, que não é só da geografia urbana, de outras áreas também, do urbanismo, da economia, enfim. E é um tema político, é um tema bastante importante para a arena política. E, sobretudo, como eu falei para vocês, porque diz respeito ao direcionamento de recursos para os municípios que fazem parte, sobretudo para o município polo de uma região metropolitana, né? Então, é um tema que chama atenção, para além do mundo acadêmico, mas, sobretudo, para o mundo político. Então, a gente não teria como deixar de tratar com certo cuidado, com certo pormenor, este tema. É importantíssimo para quem vai fazer pesquisa, para quem vai dar aula, para quem vai trabalhar, de fato, exercer a profissão do geógrafo, compreender, então, as determinações, as condições legais que dizem respeito a essa temática da metrópole e das regiões metropolitanas no Brasil. E, bom, então é isso, pessoal, concluo por aqui.